Benê Mendes. Grande guerreiro. E aí, muita bobagem? Nenhuma. Não, muita reflexão. Belíssimo. Ô, Benê, ô, Benê, Oi. eu não conhecia esse lado do Benê herege. Eu não conhecia o teu lado herege. Hoje eu conheci. É interessante esse teu lado herege. Você mostrou o teu lado herege, o teu lado pastor, o teu lado guru, o teu lado... vários lados, várias consciências, né? É o que você falou. Ninguém tem essa resposta, né? Mas é uma reflexão. Eu concordo com algumas, tenho dúvidas na maioria das coisas que você falou, discordo de poucas. A maioria fica com as dúvidas, né? Concordo com muita coisa também, mas eu acho que importa que tudo isso que você falou se reflete no teu trabalho concreto. Aí é que está. No teu trabalho de corpo e mente que você faz, né, nos exercícios, na filosofia da coisa, no dia a dia, né? Porque isso é que é bacana. Quando a coisa tem tangibilidade. Lógico que você falou sobre muita coisa intangível, muita. Mas uma parte delas eu acho que está no tangível. Quando você faz as meditações, os exercícios, as reflexões, que você sabe que eu gosto. Agora, realmente eu não esperava ver hoje o pastor Benê, o herege Benê, o guru Benê, tudo junto e misturado. Então, vou falar um pouquinho aqui Eu, também. eu, eu não nego, Peraí. assim, Fala, fala. o que eu tento mostrar, o que eu tenho pesquisado, pensado, é por que da nossa aceitação simplesmente de todas as coisas? Porque são mistérios, porque são sagrados, porque tem muita coisa a ser lida com mais profundidade. E se a gente pensar a grandiosidade do todo, se a gente pensar que o nada não existe, não se conseguiu provar essa existência do nada, com tudo que a ciência é hoje, a gente compreende que o Big Bang aconteceu. E por que Deus foi escondido por 9 bilhões de anos? Não sei que ele apareceu em outros lugares, mas, assim, é uma necessidade. O trovão já foi Deus para os índios. O gato já foi sagrado no Egito, que era um lugar avançado. Na Índia, a vaca é sagrada. Não pode comer a carne da vaca. Então, são crenças criadas por apóstolos que dizem que receberam Deus. Eu também acho que Deus não tem muito o que fazer mais, tanto que ele aparece para tantos apóstolos, dita um livro inteiro, dita verdades. Se eu tiver um pouco de reflexão, eu fui criado na religião católica. Se eu tiver um pouco de reflexão, se eu olhar um pouco para tudo isso, ele tem que me gerar dúvida. Quando a gente pensa num planeta que cabe 1.000 terras, quando a gente pensa, hoje o universo está expandindo, que também contrariou todo cientista que achava que ele estava encolhendo. O que isso significa? Cada galáxia ela é contida em si mesma. Entre ela e as outras, é essa matéria escura, é o vácuo, é coisa assim. Cada vez mais as galáxias estão se afastando, ficando mais longínquas. Com a puta velocidade.
Claro que existem algumas... A matemática, para mim, é o caminho dessas explicações. Tanto que a matemática busca muito uma equação, porque a equação se repete nas pétalas das flores, nas coisas. Tem uma equação matemática em tudo. Isso obriga matemáticos a buscar se tem uma equação matemática de criação do mundo. Então, assim, é muita coisa para pensar, para a gente abrir mão e só confiar num Deus, porque fomos criados naquela religião, nosso povo professa aquela crença. Eu acho que seres pensantes precisam tentar pensar, descobrir por quê. Será? Eu acho que essa questão do Deus que nos olha, que Deus que nos acompanha, que está em tudo, não cai uma folha da árvore sem Deus querer. Como assim? Uma consciência fantástica, brutal, maravilhosa, que é da natureza toda, tem esse controle, isso é do ser humano. Isso é do homem. Já na Índia tem também centenas de deuses. Cada lugar tem um deus, tem um profeta, cada um diz uma coisa. Benê, deixa eu só terminar falando uma coisinha. Essa história do nada, eu me lembro que quando eu era mais jovem, uma vez eu comecei, antes de dormir, a pensar no nada. O que é o nada? Eu te juro que aquela noite eu quase pirei. Não faça isso. Porque é pirante. Eu falei, eu não vou dormir. Eu não dormi, eu fiquei pensando nisso, quase pirei. Então, cuidado, Benê, para não exagerar na dose. Nada para mim é tudo. Pois é. Então, vou entrar aqui agora. Vou entrar aqui agora um pouquinho, despolarizar um pouquinho aqui, né? Então, gente, isso é a consciência, né? Porque a gente não tinha uma consciência, a gente tinha uma crença, como o Benê sempre diz, né? E hoje nós estamos desenvolvendo uma consciência. Então, ninguém tem essa resposta definitiva. A consciência é isso. Aliás, nós não queremos isso. Nós queremos uma consciência fluida, a cada momento, né, dentro da consciência coletiva, formando a consciência coletiva. Se for levar para as origens religiosas que nós temos, como você vem falando aí, eu entendo que a consciência é algo que hoje se dá como era de Aquário e como Espírito Santo, ou seja, algo que se forma em todos, e não mais num Deus, Pai, ou num Filho, ou numa deusa, sim naquilo que vai se formando na consciência coletiva. Então, para isso que a gente faz esses encontros também, porque é encantador como uma pessoa vem trazendo essas ideias e estimula que a gente tenha também ideias, mais do que a gente concorde ou discorde de tudo que ele fala, mas que a gente tenha também ideias, né? Então, isso vem acontecendo, e eu acho que a cultura orgânica aqui tem feito um grande serviço, prestado um grande serviço nesse sentido, porque é assim que se forma esse coletivo, né? Isso que os meus compatriotas chamam de Messias, mas que é nada mais do que uma consciência coletiva. Não é um Messias de farda ou de coisinha judaica, que é uma consciência coletiva. Isso vai se formando a partir da gente saber de coisas que a gente não sabia, como, por exemplo, essa coisa do Einstein. Eu sempre soube de histórias sobre Freud, por exemplo, que são duas figuras que têm origens semelhantes e coisas assim. De Freud a gente sabia de várias coisas, mas, como a Tânia escreveu aí do Einstein, a gente não sabia,
Eu não sabia, pelo menos, isso, até falei, vou procurar essa biografia do Einstein, ver melhor isso daí, mas também como a nossa sociedade, dentro dessas crenças do poder, como você falou, Benê, sempre estão prestigiando o lado que traz mais poder. Então, essa ciência que nós temos é uma ciência que está atrelada ao poder. E nós estamos aqui numa época de exaltar a ciência, que, para mim, nada mais é do que de dirimir essa ciência atrelada ao poder que nós temos. Né? E nós vamos construir juntos, porque a gente ainda está essa coisa de homem e mulher, então o homem, isso. Homens e mulheres sofreram essa mesma pressão, só que um de um jeito, outro de outro. E um sofre a pressão para se impor, e o outro sofre a pressão de ser oprimido. Mas é tudo pressão igual. Então, o que nós precisamos fazer é juntar homens e mulheres sem, na medida do possível, sem esse ranço todo de culpabilidade de tudo isso, para conseguir fazer o que nós estamos fazendo, que é construir essa nova consciência. Então, a gente falava em conhecimento. Hoje, a gente fala em consciência. Essa é a grande diferença. Conhecimento é uma coisa que fica fechada, né, nas universidades. Não é à toa que pega fogo em bibliotecas famosas aí do Egito, do Rio de Janeiro, do Vaticano, sei lá de onde. Então, o que nós estamos construindo é uma consciência coletiva. E eu acho que o que o Ari fala, o que o Benê fala, é isso, é uma visão que ele tem e que ele compartilha aqui com a gente. E eu acho que essa é a função da cultura orgânica, compartilhar essa consciência para que a gente vá tomando as nossas próprias visões. Né? Eu gostei muito dessa ideia que o Benê afirmou categoricamente, e eu aceito essa afirmação dele, que o homem criou Deus. Né? Eu nunca tinha ouvido isso, e muito menos pensado. Então, sem dúvida que o homem criou Deus, e nós podemos partir disso. Nós não precisamos saber o que foi a criação, o que não foi. O que nós precisamos saber é como construir uma sociedade viva, dentro da natureza, vibrante, produtiva e espiritualizada, correspondendo aos melhores sonhos que a gente pode ter a respeito da humanidade. Isso demora, né? Nós temos que dirimir um monte de coisa, dentro da gente também, porque enquanto não dirimir dentro da gente, não sai fora. Mas eu vejo que tudo que o Benê traz dessa consciência estimula, também para eu terminar, estimula a nossa consciência a viajar, a trabalhar. Né? Com a questão, vou citar de novo a questão do propósito do vídeo, porque, para mim, cada vez mais, o grande valor desse novo tempo é o propósito, não é o dinheiro. Então, o dinheiro perde para o propósito, porque o propósito é a única coisa, a qualidade do propósito é a única coisa que pode nos levar a essa nova consciência e essa nova humanidade dentro dos melhores modos. Falei. Fica aberto aí. Só mais uma coisa. Nós falávamos muito em palestras, né? Desde garoto, na minha época que eu estava na escola, chamava conferência, tinha conferências na escola, não sei o quê, e ia lá alguém falar, e palestras e coisas assim. Hoje nós estamos falando muito em rodas de conversa. Essa já mostra a grande diferença que nós estamos realizando. Isso que é importante. Não é da noite para o dia, nós estamos realizando isso. Então, aqui na cultura orgânica, a gente tem uma parte de palestra
e uma parte de roda de conversa, que precisa ser mais estimulada também. Então, enfim, falei aí, pronto. Posso falar uma coisa, Sérgio? Claro, A questão ele de é o dono da bola hoje. homens e mulheres, a questão de homens e mulheres, ela é, mesmo que os homens tivessem alguma pressão, eles podiam fazer tudo. Elas não podiam. Por exemplo, votar não podiam, não podiam nada. Elas eram para servir. Essa é a história do mundo. E aí tem hoje, até hoje, lugares do mundo em que a mulher é vista como nada, não pode nem estudar, continua não podendo estudar. Então, isso também com alguns grupos, os negros, sempre tem uma energia de um controle, de um poder que sempre foi masculino, é isso que eu quis dizer. Eu acho que o mundo está muito melhor hoje, não todo mundo, mas o mundo está muito melhor hoje. Por quê? As mulheres lutaram, os negros lutaram, os gays e outros LGBTs lutaram para serem aceitos como são e para terem direitos, que a sociedade tenha uma consciência do respeito e da igualdade entre eles e que dê para eles oportunidades iguais. Quantas mulheres foram relegadas ao esquecimento? O único cara que eu conheço assim, dessas biografias é o Curie, da Madame Curie, do raio-x e tal, que morreu com um câncer para descobrir isso. Ele foi indicado para o Oscar, pro Prêmio Nobel. Ele falou, não, eu só vou se o Prêmio Nobel for para mim e para minha mulher. Porque ela faz uma grande parte do que eu consegui provar. Ela é corresponsável por isso. Então, assim, isso é consciência. Isso é coisa nova. A mulher com espaço, com igualdade, às vezes até errada, né? Porque abusa desse momento de mudança, mas todo momento de mudança é caótico. Então, nós temos que aceitar, como eu digo, que é humano, essa transformação de ter um poder que nunca teve é algo novo para as mulheres. E elas estão respondendo à altura. Estão em grandes cargos, nas escolas da periferia, de qualquer lugar, mulheres é a maioria. Então, elas estão mostrando que o que fizeram com elas foi um atraso para a humanidade. Quantas inteligências, quantas coisas incríveis, mas foram banidas pela academia, pela sociedade, pelo patriarcado, pela violência doméstica. Hoje, essa luta de consciência de igualdade, principalmente na maior parte do mundo, ela é muito clara. Ela incomoda. Ela deixa os homens inseguros. Ela faz com que a gente repense essa história dolorida. O homem tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, pôr na casa, mas a mulher não podia fazer nada, a não ser servir o homem. Então, assim, só para terminar isso. Não, só a humanidade perdeu muito ao deixar a mulher de lado. Benê, e todos vocês, né? Volto a dizer, isso aqui é uma formação de consciência. Quando se forma uma consciência, cada um traz a sua visão, né? E deve trazer a sua visão para que essa consciência se faz. É muito evidente a gente olhar para a imagem e ver que o poder é do homem sobre a mulher. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, o custo disso para o homem é semelhante ao custo disso para a mulher. Então, isso não está aqui agora em discussão, porque a gente está construindo uma nova consciência, né? Eu, pessoalmente, eu trabalhei quase 20 anos em empresa
multinacional, cargo diretivo, tinha poder sobre 700 funcionários numa época, e eu só consegui ser feliz na hora que eu deixei de ter poder sobre os outros. Porque o poder sobre os outros custava uma fortuna emocional para mim incalculável. Então, Porque esse você já poder tinha sobre... consciência. Deixa aí, agora estou concluindo. Esse Você tinha poder consciência. sobre é o que está hoje se transformando para poder com. Então, o poder sobre as mulheres é algo que está se transformando em poder com. As mulheres tomaram essa iniciativa maravilhosamente, e essa consciência ela vai se distribuindo entre nós. O que nos interessa, digo eu, penso eu, não é lamentar o que foi, e sim construir o que deve ser. Então, é isso aí. Ari, fala, Ari. Abre aí. Está fechado o microfone. Uma coisa rapidinha. O que o Benê falou do ato de acordar é muito legal. Eu também Quando a achei. gente acorda. Porque quando a gente acorda, realmente você vem de um ambiente totalmente desconhecido, inconsciente, sonho. Aí você abre o olho, opa, onde eu tô? Ah, tô aqui, no quarto, na cama. Opa, e aí vem Aí todas vem o as coisinhas, download, é né? isso aí. Aí vem o download diário de tarefas a serem feitas. Só que antes das tarefas a serem feitas, o que o Benê propôs é um momento consigo mesmo, de paz, de reflexão, né? Eu faço uns exercícios físicos antes de sair da cama, porque para minha coluna, né? Que eu já falei que eu tenho um probleminha. Mas eu precisaria talvez fazer esse exercício mental, emocional. Falar, opa, mais um dia, antes que venha a listagem das tarefas, deixa eu entrar em alfa aqui para dar para celebrar a saúde, o Gratidão. momento, a vida, tá tudo bem, etc. A gente não faz isso, a gente acorda automaticamente. Tem gente que pula da cama e já sai fazendo coisa que é que nem um. Então, essa coisa que o Benê falou do passar a dar é muito legal, porque o contrário a gente não consegue. Quando você vai dormir, você está consciente, você não sabe em que momento você vai entrar no inconsciente, você não sabe em que momento você vai entrar no sono, no sonho. E depois que entrou, acabou, né? Você entrou. Mas eu acho interessante o que ele falou sobre esse ato de acordar, que é um exercício diferenciado fazer, né? E sobre as mulheres eu não vou falar, mas o Benê tem uma pegada Janjão aí que vocês não conhecem. O Janjão, depois ele vai contar para Mentira. vocês o que é o Janjão. O Janjão é só para botar para fora o estereótipo. Mas essa questão da manhã, acima de tudo, é ciência. Hoje está comprovado. Porque você acorda e você levanta pelo mesmo lado da cama, do mesmo jeito, levanta do mesmo jeito, vai para o banho ainda no estado de inconsciência. Você está fazendo só o que você roboticamente aprendeu, o que está nos seus hábitos. Quando você para e faz isso, você retoma seu poder. Fora isso, agradecer o que você tem, que é o processo da gratidão, falar, puta, ir tomar um banho, agradecer aquela água gostosa, saber que você tem roupa no armário, transforma esse manhã em felicidade. Isso vai refletir no seu dia. E uma coisa ruim que acontece muito pela manhã é que você começa a trazer coisas do passado para a sua manhã. E não são coisas maravilhosas. Desculpe o termo, mas são merdas. E são mágoas, são ressentimentos, são dores. E você traz isso para a sua manhã antes de você pegar, entrar no processo de consciência. Com isso, você vai repetir seu dia,
você vai impactar na sua energia, no seu sistema nervoso. Então, esse pequeno tempo entre acordar e fazer essas coisas, respirar, ler uma poesia, ler um pouco de livro, andar, fazer algum exercício, tomar um banho gostoso, agradecer o café da manhã, agradecer as roupas, indica para o seu cérebro que a energia, a vibração, as palavras do pensamento, que é esse estado que você pretende levar para o seu dia. É isso Depois aí. disso, você vai ver as suas obrigações. Ok. É O que isso você aí. vai fazer nesse dia. Acho maravilhoso isso, sinto isso muitas vezes, e acredito mesmo que todos nós temos esse momento, né, dos nossos chamados, né, dos nossos chamados também, que vêm, principalmente nesses momentos. Qualquer hora vamos falar mais de chamado, porque essa coisa do chamado dá para talvez mais de um encontro desse. Mas, enfim, eu queria saber também se alguém mais quer participar desse papo aqui, para não ficar só nos três homens aqui. Eu fiz o Guerreiro do Bambu Sagrado e tem esse passo a passo, tem todas vamos dizer, as instruções, assim, o manualzinho do que fazer e tudo. É muito interessante. Para quem não fez, eu recomendo. Muito bem. Foi com ele? Como, Com o Benê? Benê, com o Benê. Ah, sim, tá. Foi comigo, sim. Sim, sim. Muito bom. Para E agora vamos reflexão, aguardar esse livro, né? Esse e-book, esse livro do Benê, né? Para a gente se encontrar mais uma vez no lançamento, Se né, Deus desse quiser. livro. E alguém mais, gente? Então é isso. Eu acho que, na verdade, quando a gente começa a abrir essas questões que vêm do coração de cada um, muitas vezes causa perplexidade, né? Mas essa perplexidade é que vai construindo alguma coisa na gente, né? Então, às vezes, a nossa alma rejeita, às vezes ela se embebe disso daí também, e vai aprendendo com isso. E a gente vai construindo um coletivo forte, que é, do ponto de vista da astrologia que eu estudo, e do meu ponto de vista pessoal, que coincide com isso, não é que eu aceito o que a astrologia fala, mas eu sinto isso, que nós estamos caminhando para esse momento que eu chamo de Espírito Santo, sim, embora não precisasse chamar, mas isso está no nosso inconsciente coletivo, que esse tempo do Espírito Santo seja um tempo de construção coletiva do ambiente coletivo saudável da humanidade, que eu sei lá quanto tempo Cronos vai levar para isso. Mas no tempo Kairos, nós estamos já fazendo isso. Tá certo, gente? Então, eu quero agradecer, everybody, esse mês de dezembro. Não sei se a gente vai ter mais encontro, preciso conversar com a minha parceira aí, que eu acho que o mês de Tá dezembro bom. é meio complicado. Meus Sim. amores, boa noite. Meu filho chegou, vou abrir a porta para ele. Então, Será obrigado, Benê, um um prazer Benê. beijo. imenso. Obrigadíssimo, Benê. Com Então é isso, gente. Tá Boa noite, certo. muito então. boa, né? Boa noite Boa para noite. todas, todos. Boa Obrigada. noite. Tchau, Beijo, tchau. gente. Boa Tchau, semana. Durmam bem, Igualmente. durmam Obrigada. bem. Sonhem com Obrigado, Benê. Herege. Obrigado. Voltei para ver se não estão falando mal de mim. Obrigado, Benê. Eu Obrigado. estou falando. Eu estou A falando Tânia para todo chegou mundo tarde sonhar com hoje, mas chegou. Beleza. Eu vou rever, Benê. Nossa, tocou fundão aqui. Eu vou rever inteiro depois. Eu cheguei do trabalho Então, atrasadaço. Tranquilo, tranquilo.
Beijos, Valeu. Vera. Obrigada. Tchau, tchau. Ari, Todo falou, mundo vai tchau. sonhar. Todo mundo Obrigada, vai Ana. sonhar com Obrigada. o Beijo, Herege. tchau, tchau. tchau, tchau, Tchau. tchau.